Bom, deputado, como é que o senhor consegue, num momento como esse, seguir concentrado no seu mandato de deputado, sendo que já tem que preparar toda uma mudança, não só uma mudança política, mas uma mudança de vida, indo para Brasília e tendo que comparecer às reuniões de Brasília? Como é que fica a cabeça de um deputado que é estadual, mas que já está eleito federal, até o final do mandato? Elton, a gente tem que ter um pouco de assentar um pouco, controlar a ansiedade, né? Eu estava vendo um amigo meu, ele falando, citou até um versículo bíblico, citou, me parece, o livro de Jeremias, que fala que o vinho, para ele ser bom, ele tem que ser mudado de um recipiente para o outro, de tempos em tempos, né? Então, eu acho que toda mudança na vida da gente, quando você tem uma perspectiva, quando você trabalha por isso e que ela acontece, acaba sendo uma mudança que a gente precisa ter a expectativa que ela seja uma mudança para melhor, mas a gente tem que arrumar a casa da onde está saindo. Então, a minha cabeça hoje está em deixar todas as minhas atividades aqui, tudo certinho, para poder depois galgar esse caminho lá em Brasília. E eu também tirei como prioridade visitar todos os lugares aonde eu fui e agradecer. A maneira que eu fui criado, né, o que me foi passado é que a gratidão é algo muito importante. Você dizer um muito obrigado vale muito. E vale mais ainda quando isso acontece num momento mais recente, né? Então eu percebo que as pessoas ficam felizes quando a gente volta para agradecer, para dizer um muito obrigado. Nesse tempinho que passou, eu praticamente já fui em quase todas as cidades onde eu fui votado para fazer um agradecimento. Então, acho que é isso. Compartimentar, terminar esse capítulo da minha vida lá na Assembleia e abrir uma nova página no Congresso Nacional lá em Brasília. Quando o senhor olha para trás, esses anos que o senhor foi deputado estadual, o que o senhor vê hoje, por exemplo? Vamos comentar porque já estamos no final do ano, é época de relembrar o que foi feito, de criar a expectativa do que deve ser feito ainda. Mas quando o senhor olha para trás, desses anos como deputado estadual, o que fica na sua memória? Elton, por uma coincidência, hoje de manhã, o jornalista que trabalha comigo, o Arthur, que é professor da PUC, falou que a revista do Parlamento Paulista pediu para mim um artigo para esse final de ano. E eu falei para ele que eu vou fazer um artigo como se fosse um balanço, falando um pouco desses meus 8 anos na Assembleia de São Paulo. Eu olho para trás e eu vejo que Deus foi muito bom para mim, porque quando eu cheguei lá na Assembleia, vereador, a gente chega num parlamento estadual grande, que tem aqueles que já são famosos, né? E eu aprendi uma coisa: sempre existe lugar para quem tem disposição de trabalhar com afinco, com honestidade. E foi esse o meu propósito quando eu comecei lá atrás. E o que me deixa feliz é que, olhando hoje, eu consigo ver que eu preservei esses valores, preservei esses meus propósitos até hoje, que eu pretendo levar comigo adiante. E tem um saldo positivo de muitas coisas que a gente conseguiu, leis importantes para a população, a lei do IPVA, que até hoje as pessoas lembram, a lei de arborização urbana, a lei do teste de orelhinha, que agora o Lula espalhou para o Brasil todo. Foi uma lei que começou com a gente aqui no estado de São Paulo. E as leis que não foram leis minhas, mas que eu acompanhei. A lei do fumo, que eu fui relator dessa lei. A lei da nota fiscal paulista, que eu ajudei a criar também. Enfim, eu acredito que todas as matérias importantes eu tive algum tipo de participação, de debater, de ajudar a criar no estado de São Paulo. Bom, o senhor e continua sendo um dos 94 deputados na Assembleia Legislativa. O senhor vai passar a ser um dos 513 que assumem em fevereiro, o mandato lá em fevereiro, né? Fevereiro, dia 15 de fevereiro. O que o senhor espera encontrar? Que diferenças o senhor acha que vai encontrar entre o Parlamento Paulista e o Congresso Nacional sendo deputado federal? O que o senhor imagina que vai acontecer? Ô Elton, essa pergunta é uma pergunta muito boa e muita gente me faz, né? E eu falo assim, nós somos em 6 bilhões de seres humanos no mundo e não existe um igual ao outro sequer, né? Todos nós somos pessoas únicas que Deus criou. Então, é um parlamento grande, são 513, é diferente, mas eu acho que eu posso dar a minha contribuição. Eu chego lá num momento amadurecido da minha vida,
Eu não tenho a ilusão de mudar o mundo, mas eu tenho um propósito de não me mudar como ser humano apenas porque eu me elegi deputado federal. Eu aprendi a lidar com o poder muito cedo. Eu fui eleito vereador mais votado, muito jovem, depois deputado estadual mais votado e agora deputado federal mais votado. Então o poder, ele não me entorpece, ele não me envaidece, né? E eu acho que isso vai me ajudar a ser um bom deputado federal.